Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para trazer mais um vídeo da série Como Utilizar. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como utilizar o compressor LA2A. Esse clássico é muito utilizado na maioria das produções profissionais, então você precisa saber utilizá-lo. Eu vou estar utilizando uma versão da Waves, mas existem outros fabricantes que fazem também uma versão desse compressor e todas elas são bem parecidas, então você vai entender uma, eu vou mostrar aqui para vocês na prática, o da Waves, mas vocês vão conseguir utilizar de qualquer outro fabricante, tá bom? É bem simples de utilizar. Eu posso dizer que esse é um dos compressores mais fáceis de se utilizar, principalmente se você está começando e não entende muito bem os parâmetros ataque e release. Ele vai te ajudar bastante, porque a qualidade dele está em outro nível. É o King! Mas, antes da gente começar, eu gostaria de te pedir uma ajuda, que é uma força que você vai estar me dando, que é dar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Tá saindo conteúdo semanal aqui e eu gostaria de te convidar também para conhecer a nossa página do Instagram. Dá uma olhada aí, porque lá sai conteúdo quase que diário. Pode se juntar ao grupo do Telegram também. Lá a galera vai te receber muito bem. Eu, eventualmente, dou uma olhada lá, faço feedbacks, ajudo, respondo dúvidas. É muito legal. Você vai ser muito bem-vindo. Todos os links de tudo vai estar aí na descrição. E é isso, vamos pro vídeo. Separei um beat aqui e eu vou estar aplicando ele nas guitarras aqui. Vocês vão sentir a diferença, mas ó. Vou estar aplicando nessa guitarra aqui, que é a base, que está fazendo dedilhado. Então, ó, eu solei aqui para facilitar o entendimento, tá, galera? Mas é o que eu sempre digo, galera, quando vocês forem mixar, tentem não solar os elementos, porque numa mixagem os elementos eles têm que funcionar no contexto e não isoladamente, sabe? Mas nesse caso aqui é só para exemplificar. E ó, só de colocar ele, vocês podem perceber que teve um ganho de volume, tá? Não se engane por isso, dar volume está longe de ser a única funcionalidade de um compressor, tá? O compressor, teoricamente, ele vai servir para, como ele diz, para comprimir, ou seja, ele vai pegar os picos que estão mais altos e abaixar eles para deixar mais próximo dos picos que estão mais baixos, ou seja, você vai deixar a sua música com menos transientes, tá? Isso é o conceito básico de compressor. Também não é só para essa função que a gente usa o compressor, porém, esse carinha aqui, ele é muito bom para isso. Se você quer um compressor para controlar a dinâmica de forma rápida e fácil e com eficiência, com certeza esse carinha aqui, ele vai te ajudar muito, tá? Então, vocês podem ver que ele é bem simplão, ele tem um layout bem simples, ele tem poucos elementos e eu vou explicar cada um deles aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui de mais importante é o Peak Reduction. Esse controle aqui, ele é um controle de ataque e release automático. Ele vai se adaptando mais ou menos ao som, né? Isso é uma característica do próprio compressor físico. Ele simula bem isso que o compressor fazia antigamente, que era através de uma luzinha, enfim, não vou entrar nesse ponto agora, mas aqui está o Peak Reduction. Então, quanto mais para a direita a gente pôr aqui, né, quanto mais forte for, mais redução a gente vai ter, né, mais compressão a gente vai ter. E a gente pode ver isso aqui, ó, em dB, por exemplo. Se eu der um play, ó, ele não está comprimindo nada, não está tendo nenhuma redução, né? Conforme a gente vai aumentando, ó, ele começa a atuar, ó. Tá? E essa redução aqui é justamente o que eu expliquei para vocês, da diferença entre o pico mais alto e o pico mais baixo. Quanto maior for essa redução, mais próximo o pico mais alto vai chegar do pico mais baixo, né? Então, quanto mais forte for o Peak Reduction aqui, mais achatado o seu áudio vai ficar. Então, nem sempre a ideia é deixar o áudio totalmente achatado. Às vezes você só quer comprimir um pouco para nivelar um pouco os picos, mas não é deixar eles muito achatados. Então, dependendo do que você quer, você não vai utilizar uma redução de menos 20 dB.
normalmente a gente utiliza entre 3 a 7 dB. É uma média, tá? Mas não é regra. Mas vamos lá. E vamos ver o que acontece se a gente pôr, por exemplo, nessa média aqui. Eu vou igualar os volumes aqui para a gente comparar. Então vou aproveitar o gancho aqui para explicar do gain. O gain aqui, ele é como se fosse um output, é um volume de saída. Então, quanto mais ganho você tiver, mais alto vai ficar a sua track. Só que a ideia do compressor, e é uma dica que eu sempre dou, é o seguinte: tenta manter o volume do compressor no mesmo volume da track. Tenta não variar muito, por quê? Porque quando você for comparar, for desligar aqui e fazer o antes e depois, o nosso ouvido ele tende a achar melhor o que está mais alto. E nem sempre essa é a verdade. Então, para evitar esse possível engano do seu ouvido, a ideia é que você regule o gain para deixar no mesmo volume que estava antes, para você comparar. Depois que você comparar e ver que realmente a configuração do compressor que eu fiz está legal e você quiser mais volume, aí você aumenta o gain, tá? Mas antes de ter certeza, faça isso. Legal. Então agora tá no volume certinho e eu vou mostrar para vocês o antes e depois. É bem sutil, mas reparem, sem o compressor, ó como alguns transientes eles soltam mais, ele fica mais fica mais pulsante, né? Porque como foi uma guitarra que eu toquei, a gente não é um robô, né? A gente não consegue tocar com a mesma intensidade todo o tempo. Então, ó, tem uma hora que abaixa, tem uma hora que aumenta, ó. Aumentou, abaixou um pouquinho. Então, agora eu vou ligar o compressor para vocês verem como isso já melhora bastante. A relação entre os transientes já fica bem melhor. Viu? Fica bem mais linear. Não tem muito isso de ficar uma hora um pouco mais alto, outra hora um pouco mais baixo. Então, bem interessante essa regulagem que a gente fez, tá? Depois que vocês conferiram que a regulagem é isso mesmo que vocês queriam, vocês podem até depois agora mexer no gain. Bem da hora. Então, galera, agora eu vou explicar rapidinho aqui o que significa esse analog, tá? Esse analog, ele é como se fosse um ruidinho. É bem sutil, não sei se vai dar pra perceber, deixa eu ver. Eu acho que vocês nem vão conseguir sentir a diferença, mas explicando rapidinho isso aqui, como esse compressor tenta simular um equipamento físico, equipamentos físicos são ligados na tomada, né? E isso tem uma voltagem, e essa voltagem gera um certo ruído. Então, isso daqui, ele tenta só simular um certo ruído de voltagem, tá? E de 500 Hz e 60 Hz, para ficar ainda mais próximo do que era o físico mesmo, tá? Mas eu não recomendo, eu acho legal vocês deixarem isso aqui desligado. Por quê? Quando você começa a utilizar muitos plugins que somam um analog, por exemplo, nesse aqui eu deixo 60. Aí, no decorrer da minha track, eu vou colocando esse plugin também, vou deixando 60, 60, 60, 60 em todos. Quando vai chegando no final, esses 60 Hz de cada plugin vão se somando, 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 e quando você chega na masterização, fica um ruído bem alto, fica um chiado bem alto. Isso é devido a isso aqui, tá? Inclusive, existem alguns plugins que já vêm com isso, com analog ligado, e eu lembro que alguns alunos meus já relataram esse problema, falaram, pô, do nada eu sinto quando eu vou masterizar, fica um ruído muito alto, eu não sei de onde vem e tal. É isso, às vezes é os plugins que eles estão utilizando que tem um analog e já vem ligado. Então, cuidado com esse analog aqui, tá? Pode usar? Pode, mas com cautela. Eu
quase sempre uso isso aqui desligado, é muito difícil, só quando eu quero uma coisa muito específica, muito característica, aí eu utilizo, tá? Mas a princípio a gente deixa no off aqui. Aqui, outro parâmetro que a gente tem também é essa chavezinha de compress e limit. Isso aqui é só para mudar o ratio desse plugin, tá? Esse plugin ele tem um ratio automático, então se eu não me engano, eu posso estar errado nisso aqui, mas me desculpem se eu utilizar números errados, tá? Mas vocês vão entender o conceito. Se eu não me engano, o compress o ratio é 4:1 e o limit é 12:1. Então assim, o limit ele não vai agir como um limiter, tá? Apesar do nome sugerir, ele não é um limite, ele não é um ratio infinito para 1, que seria um limiter. Não, ele é um ratio só mais forte. E se eu não me engano é isso aí, é 12:1. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Então, aqui quando vocês quiserem uma compressão um pouco mais forte, vocês podem mudar de compress para limite. A compressão vai ser mais agressiva, né? Quando o pico passar do threshold automático que a gente setou aqui, ele vai comprimir mais. E é assim que funciona o ratio mesmo, tá? E aqui nós temos também o VU Display. Vou explicar para vocês. VU é isso aqui, é o visor que a gente tem de alguns compressores, tá? Como ele está em GR, ele está na função Gain Reduction. Então significa que ele vai mostrar a redução que está tendo de acordo com o nosso Peak Reduction, né? Que no caso tá aqui, ó. Entre -5 e -3. É o nosso Gain Reduction, é a nossa redução. Ele está reduzindo de -5 a -3 decibéis, tá? É o mais utilizado aqui no VU Display. Com certeza o Gain Reduction vai ser o que você mais vai utilizar, é o que te dá mais base visual. Mas aqui a gente tem também Input e Output. Então isso aqui é o valor de entrada e esse aqui é o valor de saída. Quer ver? Isso aqui é interessante para quando às vezes clipa o som. E essa luzinha aqui, ó, ela acende, ela fica vermelha. E às vezes você não sabe se está clipando na entrada ou na saída. Então é legal checar aqui, né? Vou dar um exemplo. Vamos ver aqui o input primeiro, ó, o input dele. Tá bem baixinho. O nível de entrada, né? O volume com que ele está entrando nesse plugin tá bem baixo. Mas se a gente aumentar a track, por exemplo, você vai ver que o nível vai aumentar ali também. Ó. Já aumentou mais porque a gente aumentou o volume da track, né? Então a gente está aumentando o volume da entrada. Isso aqui vale também, galera. Vamos supor que você tivesse algum outro plugin aqui na frente. Antes do compressor, né? Que você tivesse outro plugin. Vou colocar um equalizador aqui. Então, se a gente aqui nesse equalizador, a gente tem um volume de saída também, ó. Se a gente aumentar essa saída, aqui vai aumentar também, tá entendendo? Por quê? E já é uma ideia que eu vou dar aí para vocês que isso funciona em todos os plugins, tá? O plugin que está em cima, você pode controlar o volume de saída dele para controlar o volume de entrada dele no próximo plugin. Como assim? Por exemplo, nesse caso aqui do equalizador, eu botei bem alto, ó. Então, como a saída do plugin está alta, do equalizador está alta, a entrada dele no próximo plugin, que no caso é o compressor, vai estar alta também, né? Não chega a clipar, né? Porque essa mix que eu fiz, ela estava com um bom headroom, então tá tudo bem baixinho. Mas ó, a diferença, ó. Né? E vocês podem ver que o volume do som não mudou tanto. Por quê? Porque o compressor está atuando da mesma forma. Então ele tenta manter o volume que a gente pré-definiu, né? Só que com uma entrada maior, ele vai ter um ganho maior também, ó. Ó. Viu? Entendeu, galera? Então é muito importante vocês entenderem essa questão da saída e entrada do input e output, porque às vezes você consegue resolver problemas de clip bem fácil, utilizando saída e entrada de plugins, tá? Isso aqui é um extra que eu acabei explicando aqui, não tem muito a ver com o funcionamento do compressor, mas como eu estava explicando o volume de entrada, eu achei relevante falar sobre isso. E agora, o output,
é justamente a saída dele, o que eu acabei de explicar para vocês. Depois que o plugin atua, ele sai num determinado volume, e esse volume a gente controla pelo gain, né? Então, ó, o output dele tá bem baixinho ainda também. Se eu aumentar aqui, ó, aumenta o output, porque é o volume de saída, né? Então é isso mesmo. Input é o volume de entrada, o nível de entrada. Você pode controlar pelos plugins que vêm antes. Output é o volume de saída, você pode controlar pelo gain, tá? E vou dar um exemplo aqui, ó, de clipe. Quando ele clipa, ó, fica vermelhinho ali, ó. Aí, às vezes, o que eu estava explicando para vocês? Às vezes está no GR aqui, ó, e você não sabe de onde está clipando. Você está botando aqui, ó, a redução, mas está clipando, acendeu o vermelho aqui e você não sabe de onde está vindo. Então o VU Display está aí para ajudar nisso. Nesse caso você pode botar input, aí você vê, ó, se fosse o input, o ponteirinho ia bater lá no 0. Aí você sabendo que é o input, o que você vai fazer? Vai no plugin anterior e abaixa o output do plugin anterior para o input daqui não clipar. Tá? Aí você vendo que não é o input, você muda para o output. Olha lá, ó, bateu lá no 0. Então, pronto, descobrimos quem é que está clipando. É a saída. Então você vem aqui e regula para não clipar. Tá entendendo? É assim que a gente usa o VU Display. Então, galera, para finalizar os parâmetros desse compressor aqui, a gente tem o High Freq, né? Que pouco é dito sobre essa funcionalidade aqui, mas é porque ela é pouco utilizada também. Ela diz respeito àquele ruído que eu expliquei para vocês, né? Aquela frequência que você pode aplicar mais nos agudos ou mais nos graves, entendeu? É como se fosse um filtro de aplicação. Vocês podem testar aí na casa de vocês, que às vezes quando você coloca uma frequência 50 ou 60, você pode aplicar essa frequenciazinha mais para os agudos e tal, e você vai ter um resultado diferente quando você mexe nessa chave aqui, né? Não é todo compressor que simula o LA2A que tem essa função aqui, mas esse da Waves aqui tem. Então, cabe testar. Às vezes você quer somar um harmônicozinho mais agudo ou mais grave, você pode utilizar essa chave aqui e testar, tá bom? Esse aqui foi o review, né, de como utilizar o LA2A, especificamente o modelo CLA2A da Waves, mas existem outros fabricantes, como eu falei lá no início do vídeo, que fazem também. A T-Rex tem um LA2A muito bom. A Slate Digital agora tem o LA2A também, bem legal. Caso você não tenha nem o pacote da Waves, nem o da T-Rex, nem o da Slate Digital, eu tenho uma boa notícia para você. Tem um plugin que é bem legal, o LA-LA. Ele é um simulador do LA2A, só que ele é gratuito. Então eu vou estar deixando o link do meu site aqui embaixo na descrição. Vocês podem acessar e lá na aba Free, vocês vão ter uma série de plugins que eu recomendo gratuitos e vocês podem baixar tudo lá. Todos os links já estão lá mesmo no meu site, tá bom? Então entra aí e é isso. Então, espero ter ajudado. Esse conteúdo foi um conteúdo que vocês pediram bastante no Instagram. A maioria dos conteúdos que eu trago aqui para o YouTube é colhido lá do Instagram. Eu faço normalmente uma caixinha de perguntas, então não deixa de seguir lá para estar participando de tudo. Então, espero ter ajudado. Até a próxima e valeu!